eu garanto para vocês que hoje eu como melhor uma carne aqui no Brasil do que a gente tem comido nesses países. Sangue do meu Brasil, hoje o quadro que eu mais gosto da TV Bárbaros, Bárbaros Talk, com essa lenda da carne no Brasil e no mundo, Roberto Barcelos. Tudo bem, mestre? Tudo bem, tudo jóia, um bate-papo bacana aí que a gente vai responder algumas perguntas. Pra galera conhecer mais essa figura hoje. Não existe como falar de carne de qualidade no Brasil hoje e não citar o nome do mestre Roberto Barcelos. Já deixa o seu like aí, galera, porque hoje o papo vai ser, ó, fenomenal. Saúde, Barça! Saúde! Quero fazer uma pergunta pro Barcelos aqui, se ele lembra como é que começou nossa história junto, história do Bárbaros, a participação dele dentro do nosso evento. Para quem não sabe, o Barcelos até pouco tempo atrás era sócio do nosso evento, né, Barça? Foi há quanto tempo? 2016, né? 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás já. Quase 5 anos, o tempo passa. Mas eu lembro sim, a gente tinha como... O primeiro grande evento de churrasco no Brasil era a churrascada. Sim. E a gente tomou aquilo como um desafio pessoal, profissional, primeiro para saber se a gente era capaz de fazer um evento no mesmo nível, vamos dizer assim, que era realmente a nossa referência. E foi um sucesso, foi acima da expectativa. E eu participei até a 3ª edição como sócio, mas depois eu deixei de ser sócio e passei a ser um grande... frequentador, incentivador, cozinheiro do evento, sempre ajudou a gente, tudo que o Barcelos pode ajudar a gente dentro do Bárbaros, approach com o pessoal das carnes, approach com o pessoal que trabalha, que conhece a figura dele, ele sempre ajuda a gente. Queria até agradecer você por isso, Barça, sempre que pode tá fazendo as coisas pra gente aí. E eu lembro até hoje, né, nós fomos lá em Boituva, né, fomos conhecer ver um frigorífico, fazer uma visita, contar a proposta pra galera. O Barcelos estava com uma camisa elegante, bonita, que eu fiquei apaixonado na camisa dele. E daí pra frente começou, né, Barça? Uma relação aí, a gente fazendo reunião toda semana, né? Se falando bastante por telefone, correndo atrás das coisas. E queria agradecer você de novo por esse momento aí, por esse start, por esse pontapé inicial aí, que sem você o Bárbaros jamais teria chegado onde chegou. Ah, mas o grande barato disso é que a gente juntou, às vezes sem querer, pessoas das mais diferentes perfis e as pessoas que se complementaram e realmente cada um tinha a sua expertise e a gente conseguiu. A primeira edição americana foi um grande sucesso e eu acho que daí foi uma semente plantada que eu acho que já está crescendo agora e frutificando. Foi, né? Foi de vez e não volta mais. É isso aí. Bom, queria perguntar para você uma coisa que eu sempre tive curiosidade e nunca perguntei. Como e quando começou essa paixão sua pela agropecuária, pelos animais, por fazer esse trabalho forte que você tem feito aí com essa carne no Brasil? Conta pra gente aí. Já faz tempo. Eu sou formado há 25 anos. Eu fiz agronomia em Botucatu e dentro da agronomia eu me direcionei para a zootecnia logo no meu 2º ano de faculdade. E de lá eu comecei a busca por uma pecuária eficiente. Aí eu percebi que a pecuária eficiente não era a pecuária da qualidade de carne e eu, durante meus primeiros anos profissionais, meu objetivo era buscar viabilidade econômica dos projetos, buscar rentabilidade na atividade de pecuária. Quem está dentro da pecuária vai buscar métricas de produtividade, mas nem sempre uma métrica da produtividade está alinhado com um produto desejado pelo consumidor. E as coisas começaram a fazer sentido para mim quando eu me aproximei dos profissionais da gastronomia. Porque aí eu comecei a ter uma outra visão de pecuária. Eu deixei de lado índices zootécnicos ou índices de produtividade e comecei a dar valor à elaboração e estratégias de produção de uma carne desejada por aquele perfil de consumidor que era o perfil até então que remunerava mais.
Então, nesse momento, eu abri a pecuária em dois mundos distintos. A pecuária da carne commodity, que tem por objetivo produzir mais quilos por hectare, e a pecuária da carne de qualidade, que tem por objetivo produzir uma carne desejada pelo consumidor final. Há 10, 15 anos atrás, esse consumidor final eram os chefes de cozinha, eram os restaurantes. Que a gente queria comer uma boa carne, a gente ia num bom restaurante. Mas esse processo se acelerou tão rápido nos últimos anos que a geração das pessoas mais novas, que eu falo a geração do milênio, pessoas aí de 25 a 35 anos, descobriram a gastronomia como um hobby. E essas pessoas hoje elas querem comer bons produtos, querem comer bons pratos, elas não vão mais num restaurante, elas se reúnem na casa das pessoas, dos amigos, dos familiares, e a gastronomia passou a ter uma atenção muito especial para essa nova geração, e as novas gerações que estão vindo continuam como a gastronomia como um grande hobby e um grande barato. Isso começou a fazer sentido em outros produtos antes da carne. A gente começou a perceber um grande movimento dos cafés, dos vinhos, dos queijos, das cervejas artesanais. Exatamente. E a carne chegou e ficou em evidência. Hoje eu falo que a carne bovina e muito em breve a carne suína já se tornaram os grandes queridinhos da gastronomia brasileira. Concordo plenamente. Olha, tudo que você falou aí é bem verdade. E graças a Deus, né, que essa galera aí foi atrás de querer conhecer, querer saber, ser mais exigente para ter um produto bom na mão, né, Barça? E parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo em prol da carne de qualidade no Brasil. Estamos a que nível se comparado aos países, Barça, hoje de maior qualidade de carne, que tem todas aquelas agências que regulamentam a venda das proteínas? De 1 a 10 hoje, o Brasil, perto dos Estados Unidos, perto da Austrália, que a gente sabe aí que são países de muita qualidade na carne, né? De 0 a 10, quanto você acha que nós estamos próximos aí? Numa média geral, a gente está muito longe. A média da qualidade da carne brasileira, a carne brasileira tem uma percepção mundo afora de uma carne de baixa qualidade. As nossas grandes referências de qualidade sempre foram Argentina, Uruguai, Estados Unidos, e realmente a gente percebe o marketing que eles fazem no mundo todo. Então é comum você ir na Europa, você vê uma steakhouse assinada pela carne argentina ou pela carne uruguaia. Raras vezes a gente vai ver algum movimento desse em relação à carne brasileira. Como é um movimento que eu tive a oportunidade de começar há 20 e poucos anos atrás, eu vim acompanhando realmente essa evolução, e o nosso primeiro grande desafio era saber se a gente conseguiria produzir uma carne tão boa quanto a carne argentina. E tecnicamente a gente foi buscar exatamente isso. Eu fui diversas vezes para a Argentina, diversas vezes para o Uruguai, fizemos intercâmbio técnico entre as empresas multinacionais, empresas de nutrição, empresas de sanidade, e a gente colocou isso como uma meta. E a gente começou a se aproximar dessa qualidade quando a gente começou a abater animais mais jovens, cruzamento industrial com raças britânicas, bons sistemas de nutrição, e essa evolução veio ano após ano, até que chegou um determinado momento que a gente falou, opa, temos um produto bom. Chegamos. Só que proporcionalmente esse produto bom comparado com o volume de abate é muito pequeno. Hoje o Brasil abate 40 milhões de cabeças por ano, e eu diria que 1% desses animais são aptos a programas de qualidade. Então, se a gente falar a média da carne brasileira comparado com a média dos outros países, a nossa carne é de uma qualidade inferior. Mas o lado positivo é que existem bons projetos no Brasil que produzem uma carne tão boa ou talvez melhor do que eles. E eu tenho até falado isso várias vezes, que nos últimos 3 ou 4 anos, às vezes que eu fui ou para a Argentina ou para o Uruguai, e eu fui buscar em restaurantes uma carne boa, eu garanto para vocês que hoje eu como melhor uma carne aqui no Brasil do que a gente tem comido nesses países. Que bom, muito bom saber. Então, a nossa carne nivelada por cima aí, junto com a de outros países também nivelada por cima, a nossa está num
num patamar forte, então. A carne de qualidade, como você mesmo disse agora, né? O desafio nosso agora é ganhar escala, ganhar volume, e realmente esse é um grande desafio, porque a gente precisa integrar todos os participantes dessa cadeia para que todos esses participantes tenham resultado financeiro, tenham rentabilidade e se sintam incentivados a produzir qualidade. E esse realmente é um desafio, porque a gente tem, de um lado, um produtor que em alguns momentos ele é desincentivado a produzir, e é um produto demandado pelo varejo, é demandado pelo churrasqueiro, principalmente o churrasqueiro de fim de semana, e aí a gente precisa reorganizar essa cadeia da qualidade. A cadeia da carne commodity é muito fácil. Como todo produto commodity, o que determina são as leis da oferta e procura. Mas no caso da carne de qualidade, realmente é um desafio, porque a gente precisa que todos os participantes dessa cadeia tenham boa rentabilidade para que continue atendendo a esse aumento da demanda. Se a gente tirar uma fotografia hoje da cadeia da carne de qualidade brasileira, a demanda é maior do que a oferta. E realmente a gente está diante de um desafio de que a gente consiga atender essa demanda crescente e cada vez mais crescente, e realmente o desafio é grande. Muito bom. Bela resposta, Barça. Viu? Conta para nós melhor aí também. Teve uma história aí do Bárbaros de São Paulo, que você voltou do Texas, você e o Netão, e deu um ziriguidum ali para segurar o voo. Como é que foi essa história aí, Barça? Conta para nós. Então, a gente estava junto lá no Texas, numa viagem muito bacana, uma viagem gastronômica, organizada pelo Pedro Spadaro, o Rômulo Morente, que são pessoas da gastronomia aí dos nossos amigos. Parceiro da vida, do parceiros, churrasco. E eles organizam todos os anos, organizavam antes desse colapso aí, dessa pandemia, organizavam viagens gastronômicas. Então, a gente já foi várias vezes para os Estados Unidos, várias vezes para a Argentina. E é muito bacana esse tipo de viagem, porque depois eu respondo sua pergunta. Fechou. Mas a gente vai criando e elevando os nossos parâmetros. Eu só posso saber se um produto é bom ou não se eu tiver um parâmetro e uma comparação. Há 20 anos atrás, a gente não tinha parâmetro em vinho. Então, um vinho que a gente tomava 20 anos atrás é motivo de piada, é motivo de vergonha do vinho que a gente toma hoje. Fala, nossa, eu não acredito que eu tomava aquele vinho. E aquele vinho lá atrás era considerado bom. Da mesma forma, restaurantes que se constituíram como uma boa carne há 20 anos atrás e seguem servindo a mesma carne, e você já não tem uma experiência tão positiva. Por quê? Porque o nosso nível de exigência vai subindo em função das experiências que a gente adquire ao longo da vida. Sim. Então essas viagens gastronômicas são muito bacanas para entender a cultura dos países e os porquês, né, das técnicas, dos produtos, e isso influencia de uma forma muito importante a nossa cadeia. E essa viagem foi muito legal, a gente passou aí acho que 10, 15 dias juntos, e a gente antecipou nossa viagem para ir para o Bárbaros. O Neto comandando uma estação e eu comandando a outra estação. A gente precisava dessa dupla aqui, precisava do Barça, não dava pro Barça ficar de fora de algum Bárbaros desse mundo, né, Barça? Então a gente deu uma... E aí os nossos voos eram em horários diferentes. E o meu era antes e o do Netão começou a atrasar, a gente mantendo contato ali e de repente eu percebi que ele não ia dar tempo de chegar. Não ia dar tempo de chegar, se ele perdesse o voo, ele perdia o Bárbaros. Perdi o Bárbaros. E aí eu fiz um teatrinho ali, tentando enrolar ali a turma e conseguimos. Aí acho que atrasou 1 hora, foi o tempo que eu realmente... Conseguiu segurar o avião fingi lá. Ali. Rolou um fingimento, então. Ó, depois que resolveu a situação, melhorou na hora. Aí já fomos embora. Abraçado. Muito legal. Bom saber. Obrigado por ter feito isso daí, todo esse esforço aí para estar junto com a gente na edição de São Paulo, aí, que foi um divisor de águas pro evento, e era com certeza muito importante a gente ter o nosso time ali de feras completo. Valeu. Outra pergunta que eu quero fazer na verdade, né? Dá pra gente falar de carne de qualidade no Brasil hoje sem falar de você? Não seja, ó, o Barcelos, pra quem não sabe, cara, é um cara que, pelo que ele representa no mundo da carne hoje, é um ser humano de um coração gigantesco, de uma humildade ímpar.
E eu quero ver como é que você vai responder essa resposta. Não, a única diferencial profissional que eu tenho e eu vim conquistando ao longo da minha carreira é que eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as etapas do processo. Então, se eu tenho aí 25 anos profissionais, durante os meus primeiros 10 anos eu trabalhei dentro de fazenda, trabalhando com reprodução, trabalhando com nutrição, trabalhando com sanidade, com o objetivo de produção de pecuária de corte. De chegar no nível alto. Raças, estratégia de alimentação e assim por diante. Depois, 2 desses projetos que eu estava envolvido da porteira para dentro resolveram verticalizar a produção. O que é verticalizar a produção? É dar um passo além da cadeia do que só produzir. Eles quiseram desenvolver marca de carne. Só que eu estou falando disso há quase 15 anos atrás. Foi um grande aprendizado, porque quem estava dentro da fazenda jamais sabia o que acontecia dentro da indústria frigorífica. E foi um investimento grande, eu vou ser honesto com você, muitos erros e acertos, muito mais erros do que acertos e muito mais prejuízo do que lucro. Mas foi o custo do pioneirismo. Mas a gente realmente conseguiu lançar essa marca no mercado, mas num momento onde o consumidor não estava disposto a pagar mais por um produto melhor. Então essa iniciativa perdeu força. Eu falo que era o projeto certo no momento errado. Mas aí me aproximou muito da indústria e eu fui convidado para trabalhar na indústria. Eu fiquei 5 anos trabalhando em frigorífico. Eu ficava entre 2 departamentos. Tudo na parte de desenvolver, tudo na parte de tentar elevar o nível da pecuária. Qualidade, marca de carne. Então eu ficava entre 2 departamentos, o departamento da compra de gado e o departamento da venda da carne. Só que eu não comprava gado e eu não vendia carne. O que aconteceu? Todos os dias eu via os animais que chegavam no curral do frigorífico, eu acompanhava o abate desses animais e eu acompanhava a desossa. E aí eu comecei a criar minhas correlações em relação à raça, em relação ao sistema de produção, e eu comecei a identificar, e me ajudou muito esse processo. Foram 5 anos. Depois desses 5 anos que eu fiquei ligado à indústria, eu abri uma empresa de consultoria e comecei a dar consultoria para fazendas que queriam produzir marcas de carne, para outras indústrias frigoríficas que queriam desenvolver projetos de carne de qualidade, e eu tive a oportunidade de participar de várias marcas que estão hoje no mercado. E aí eu me aproximei muito forte do churrasqueiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa boutique bacana, muito importante em São Paulo hoje, e ela fez um investimento de um processo em marketing que se chama Design Thinking. Como que o meu cliente quer entender o que influencia ele na tomada de decisão na compra de um determinado produto. E aí nesse estudo a gente percebeu que existiam 2 perfis muito claros, que é o consumidor de carne para o dia a dia e o consumidor de carne para o churrasco de fim de semana. São 2 mundos completamente distintos, que têm interesses distintos, objetivos distintos, e o produto que atende um não é o produto que atende outro, e isso eu comecei a remontar de trás para frente. Então, dentro da cadeia produtiva, a gente tem uma figura de um churrasqueiro que ele tem algumas características que ele dá valor. Ele quer maciez, ele quer sabor, ele quer suculência, ele quer marmoreio. Para eu ter maciez, sabor e suculência, eu preciso de um animal jovem, eu preciso de marmoreio, eu preciso de um bom acabamento de gordura. Eu remontei o boi para trás. O que precisa para a gente chegar aqui onde a galera quer. Justamente. E a gente percebeu que produzir esse boi custa muito mais caro do que produzir um boi para o dia a dia. Porque o consumidor do dia a dia ele não quer gordura. E eu falava consumidor, eu falava dona de casa, mas hoje tem dono de casa. Então a expectativa é a mesma. A tomada de decisão para quem compra carne do dia a dia é uma tomada de decisão mais por preço. Por quê? Porque a carne bovina subiu, ela troca por frango, ele troca por frango, por carne suína, por ovo. Por quê? Porque todo mundo tem um orçamento semanal, um orçamento familiar para ser cumprido. E você compra carne por necessidade, para se alimentar. No final de semana, você tem um perfil de uma pessoa que não liga para preço. Por quê? Porque ela compra por prazer. Todo mundo que compra alguma coisa por prazer sobe a régua de preço. E aí o marmoreio passou a ser fundamental,
maciez, sabor e suculência Aquela passou a ser carne fundamental. bonitinha, embaladinha, certinho, igual o trabalho que vocês fazem, além de criar um animal né, Barça? Tem toda uma lapidação naquela carne que chega até o consumidor, né? Aí é uma somatória de esforços para entregar qualidade com uma apresentação, com um porcionamento, com o atendimento realmente a essa expectativa. E o que me ajudou muito nisso foram as viagens, principalmente para Estados Unidos. E lá eles estavam aí muito mais avançados do que a gente, e a gente começou a perceber que esse avanço começou a diminuir, e eu não tenho dúvida nenhuma que hoje a gente está no mesmo nível, o varejo nosso está trabalhando no mesmo nível que o varejo lá nos Estados Unidos, em relação a tipo de embalagem, em relação à apresentação de produto. É só você ir hoje nas grandes redes de supermercados que você vai ver como mudou e como evoluiu o varejo. Bom, galera, é isso aí, hein? Quase uma aula aqui, hein? Meu Deus. Barça, queria agradecer você mais uma vez aí. Mas já? Infelizmente, temos que acabar esse bate-papo, né? Tá legal. Queria agradecer Obrigado. você mais uma vez aí. Deixar as portas abertas aqui para você vir bater mais papo com a gente aí. Vamos marcar mais um dia de gravação, vamos alongar nossa conversa aqui. Obrigado de coração. Galera, vocês aí que não seguem a TV Bárbaros BBQ, ó, se inscreva no canal, ativa a sinetinha, chama a galera, compartilha, porque é muita informação boa, muita informação de qualidade do mestre dos mestres, Roberto Barcelos. Obrigado. Eu posso me despedir aqui? Com certeza. Obrigado pelo convite. Eu gosto de falar Eu também. e tenho muita história para contar, e essa evolução do nosso consumidor fez com que toda a cadeia para trás evoluísse e mudou o varejo para atender a mudança desse perfil desse novo consumidor, a profissionalização do churrasqueiro. Esse é um tema muito bacana para a gente falar mais para frente, que até pouco tempo atrás, até 5 anos atrás, o cara de referência ele não existia, e ele começou a ser um bom churrasqueiro via Google. E agora a gente está diante de uma nova geração que está investindo muito, está estudando muito, está aprendendo muito, e tecnicamente está no mesmo nível do que os bons do mundo inteiro. Criou-se uma profissão em torno disso, hoje em dia muito valorizada e muito, né, digamos assim, procurada, né? A galera tipo vai atrás de buscar referência, de querer saber, no tete a tete ali com... Tem fãs, né? Muitos dos churrasqueiros aí, das pessoas que convivem no meio que o Barcelos convive hoje, tem fãs e muitos fãs, né, Barça? Então acho que é um... E só para finalizar, a minha aproximação com os chefes de cozinha, com os profissionais da área, me deu um outro entendimento em relação à cadeia e mudou completamente a minha estratégia de produção. Então, meu grande abraço aí aos profissionais da gastronomia, que eles mal sabem, mas influenciaram e me influenciam muito até hoje. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado mais uma vez, Barça. Saúde. Saúde. Isso é Bárbaros.